Família Podcast. Boa tarde, amigos e amigas, companheiros e companheiras, camaradas. Estamos aqui com mais um podcast, A Sagrada Família. Hoje, trouxemos para bater um papo conosco o professor Felipe Alencar, professor da Rede Municipal em São Bernardo, professor da Faculdade Zumbi dos Palmares. E a gente vai bater uma bola aqui sobre movimento negro, luta antifascista, todas essas pautas, questão das manifestações dos entregadores aí de aplicativos, esses trabalhadores, o precariado, né, como falam alguns. O conservadorismo sob ataque. O professor Daniel Plácido entrevista Felipe Alencar, professor da Universidade Zumbi dos Palmares. E para começar aqui o nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta para o professor Felipe. Professor Felipe, você acredita que nós estamos vivendo no mundo hoje uma ascensão das lutas contra o conservadorismo e especialmente esses atos antifascistas, aquela questão do movimento antirracista nos Estados Unidos? Você vê que há uma alteração na correlação de forças, né? Porque a gente vinha apanhando muito aí, né? Uma onda, uma avalanche conservadora, e agora parece que alguma coisa está mudando. Como que você avalia tudo isso, meu amigo? Eu considero que a gente já vive uma situação reacionária que é de longo prazo, que aqui no Brasil, desde junho de 2013, foi uma explosão de lutas que teve sempre como marco uma disputa, né? Tanto os setores populares quanto também os setores da direita e burgueses disputaram as ruas em 2013 para desfavorecer a correlação de forças para a luta da classe trabalhadora, mesmo que com aquela característica não muito organizada de junho de 2013. Acho que assim, em 2014 a gente também teve um período de ascenso, mas que de lutas, né, contra a Copa do Mundo, principalmente aqui no Brasil, que foi brutalmente atacado, né? O governo federal na época, que era Dilma, aprovou a lei antiterror, proibiu manifestação. Aqui em São Paulo teve manifestações brutalmente reprimidas, né? Por fim, acho que o marco do retrocesso é 2016, com o impeachment, toda aquela mobilização da direita, com as pautas autoritárias, por volta da ditadura, enfim, né, todas as pautas antidemocracia e de ódio marcam o que você mesmo chamou de uma onda autoritária, marcam um retrocesso que com Temer e com Bolsonaro, né, favoreceu com que o ódio a qualquer diversidade, o ódio contra a própria democracia e de qualquer política que reduza a desigualdade, né, qualquer política que favoreça políticas sociais que deem mais condições para as pessoas mais pobres, né, para elas terem algum tipo de inclusão, para ter algum tipo de sobrevivência, vivência, né, ou ter dignidade. Então, com o governo Bolsonaro se exagerou, né, esse elemento reacionário que já é de longo prazo aqui no país, que a gente, assim, quando a gente olha para, de fato, a situação, né, para além só de andar nas ruas, ou pegar um metrô, ou pegar um ônibus e ver as pessoas pedindo dinheiro, a gente vê que a situação para a classe trabalhadora, para mais pobre e oprimida, é muito ruim. Eu lembro quando eu estava na campanha Vira Voto, né, em 2018, no segundo turno, as campanhas que eu fazia, né, em regiões periféricas, a gente falava da democracia, do autoritarismo, da polícia, tudo aquilo, e as pessoas falavam assim, mas aqui já é assim. Então, o que ocorre hoje é que tem uma insatisfação grande contra o governo, né?
contra os governos de extrema-direita, né? Porque isso é parte de um projeto, de uma crise estrutural do projeto do capital, né? Em que a burguesia também aposta nessas figuras que fazem alusão ou que estão dispostas a terem um projeto mais autoritário ainda do que a burguesia já propõe fazer, que é o quê? Um projeto de destruição dos direitos, todos, todos. Não tem que sobrar nenhum direito, direito democrático, direito trabalhista, de livre expressão, né, direito à vida. A gente vê aí até a privatização da água acontecer, né, em vários lugares. Aqui no Brasil já tem, né, esse PL, essa MP de privatização dos sistemas de água, de saneamento e tudo mais. E eu acho que o que tem ocorrido aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo, se animar, né, é um ânimo, né, é um tipo de fortalecimento da confiança, porque a gente teve um tempo meio tampão, acho que aqui no Brasil a gente sentiu mais claro porque nós somos daqui, mas nesses outros países, assim, o Trump, assim que ele foi eleito, teve manifestações, teve greve geral nos Estados Unidos, né, teve manifestações multitudinárias no dia 1º de janeiro, e, e também tinha manifestações do setor que queria o armamento. Então, essa disputa, ela sempre existiu, né? Eu acho que hoje a luta antirracista dos Estados Unidos animou porque lá o contexto é de exclusão dos negros do ponto de vista legal, né? É muito recente a inclusão da população negra nos direitos, tal, e eu acho que tem uma mudança na correlação de forças, que é a perda do monopólio das ruas, aqui no Brasil, em especial, da direita e da extrema-direita, que a gente estava vivendo essas carreatas da morte, né? Eu chamo de carreata da morte mesmo, porque é um interesse completamente mesquinho, né, de empresários e talvez até de microempresários muito preocupados, com muita razão, mas é um movimento também da extrema-direita que é anti-vida, que é anti-dignidade, e eles perderam o monopólio aqui no Brasil, isso é fato, mesmo com toda a preocupação que nós estamos, né, tendo com a pandemia, com os cuidados aí com a saúde. E eu considero, sim, que tem uma mudança na correlação de forças, que eu acho que as pessoas nas suas casas, assim, uma boa parte nas suas casas, aqueles que de fato estão conseguindo ter, né, a quarentena, fazer quarentena, mas a outra ampla maioria que não está conseguindo fazer quarentena, está vivendo um complexo momento de mal-estar, de tensão, que para mim quer dizer que essa crise estrutural do capitalismo, ela ainda não tem uma saída do ponto de vista da burguesia, do ponto de vista dos exploradores e dos capitalistas, mas eles têm uma crise de projeto mesmo, eles não sabem o que colocar no lugar. Então, talvez seja uma crise estrutural aí de longo prazo, que é por isso que eu considero que também é uma situação reacionária de longo prazo, porque eles também não têm outro projeto a não ser a destruição de tudo, né? Então, não resta à classe trabalhadora lutar por tudo que some a ela, né? Que garanta ainda algum tipo de dignidade, de vida, né? Então, acho que sim, tem uma perda de monopólio da direita disputando as ruas. Sagrada Família, podcast. Ok, Felipe. E se a gente for olhar assim, colocar uma lupa e tentar olhar mais próximo esse movimento antifascista, incluindo a questão da luta antirracista, quem você considera que são os protagonistas, os atores aí dentro dos movimentos sociais? Eu vi muito pela mídia, né, a questão das torcidas organizadas, né? Mas você que é um militante, está ali dentro, o que você conta para nós, né? Quem que são os agentes aí da virada, quem sabe, né? Isso é muito animador, Daniel, porque eu também tenho feito reportagem política, né, pelo portal Esquerda Online, e eu tenho ido para todas as manifestações para trabalhar, né, para fazer uma militância e, ao mesmo tempo, também um trabalho, né, com reportagem política, e essa é a parte mais legal, é de ver que tem setores jovens, setores novos na luta,
que acho que tem a ver com a própria característica dos grupos de risco, né? Das pessoas que não vão sair de casa mesmo porque são grupo de risco. Então, são setores jovens, né? O que a gente vê ali não é um movimento de predominância adulta, mas de predominância jovem. E, e começou com protagonismo e prossegue com esse protagonismo das torcidas organizadas, né? Porque dentro das torcidas tem os setores antifascistas. Palmeiras, Corinthians, né? Todas elas têm a democracia corintiana, tem todos esses grupos antifascistas dentro e que eu vou para essas manifestações e eu fico assim muito feliz porque somos, né, jovens da periferia, negros, negras, mulheres, LGBTs, as pessoas que são a vanguarda dessa luta, que refletem no, que trazem novas ideias e novas formas de organização para o movimento, né? Então, não é mais não tem mais aquela característica sindical que eu não acho pejorativo nem nada disso. Acho que o movimento sindical tem história no país, precisa, claro, avançar muito mais, mas não tem mais aquela característica do carro de som, de uma pessoa só falando e vários ouvindo. É a questão da horizontalidade, as pessoas falando pelo jogral, são cartazes, não tem mais aquelas grandes faixas, né, mandadas por gráfica, todas bonitas com diagramação. Tem toda uma outra linguagem dentro desse movimento. E o que é muito interessante é que são os setores, como você disse, do precariado, né, de uma classe trabalhadora precarizada, porque nós somos uma classe trabalhadora de uma boa parte sem direitos, né? Então, são trabalhadores precários, né, de contratos informais, da periferia, e os entregadores antifascistas, eles são uma expressão a mais, vamos assim dizer, a mais jovem, a mais nova mesmo disso, né? Porque acabou de ter, né? Foi essa semana, né? Na quarta-feira, a movimentação deles, né? Que foi uma paralisação nacional, né? No 1º de julho, é isso, né? Quarta-feira? Foi quarta-feira, dia 1º de julho, e foi impressionante. Eles já tinham feito no dia 1º de julho várias manifestações de manhã, regionalizadas. Na Paulista, eles fizeram uma manifestação gigante também, eu estava lá, gravei, e depois eles foram para a Ponte Estaiada lá sobre o Rio Pinheiros, e foi assim, um momento emocionante, assim, foi muito emocionante. Eles não queriam parar, né? Tipo, eles não queriam voltar para casa, vamos assim dizer, né? Queriam ficar lá paralisando e se movimentando e gritando pelos seus direitos, contra a precarização toda que eles sofrem, e eles já querem fazer uma nova greve. Eles estavam lá com vontade de paralisar de novo já nesse sábado. Então, o movimento tem uma coordenação ali, alguma coisa, né, um pouco dirigida pelo sindicato de motoboys, e que colocou um prazo um pouco maior aí para uma próxima mobilização. Mas eu não estou fazendo balanço nenhum sobre o movimento deles, o que eu estou querendo dizer mesmo é que temos uma luta global aí, e eu acho que o antifascismo ele é essa luta global contra qualquer tipo de violência anti-humana. E eu trago isso porque é parte da luta do... não, eu não acho pouco assim que... eu acho uma boa coincidência que essas lutas antifascistas, né, que estão explodindo aí no país, também tenham ocorrido no mês de junho, porque é um mês que se celebra a memória da luta LGBT, em especial, né, porque dia 28 de junho se celebra a revolta de Stonewall, é quando tem também o dia do orgulho LGBT, as paradas do orgulho LGBT, que esse ano não teve, né, mas que são multitudinárias, né, por mais que haja um forte caráter, né, de disputa mercantil e também de caráter de festa, né, que tira essa memória, sequestra essa memória da revolta de Stonewall, que foi uma rebelião, né, protagonizada por travestis negras, né, e latino-americanas lá em Nova York, há 51 anos atrás. A bandeira antifascista ela é a raiz de todas as lutas, porque não há como você ser antirracista, né,
contra a violência LGBTfóbica, você ser feminista e ser fascista, por exemplo. É impossível, não tem como. Né? Então, ou defender o fascismo, ou defender formas autoritárias, se bem que tem essas... Até tem, né, o Pink Money, até tem o feminismo liberal, né, Margaret Thatcher, essa coisa assim, né, de mulheres de direita e tudo mais, que o que mostra é o quê? Que é uma luta de classe, né? O antifascismo, ele, aqui no Brasil, a sua origem, aqui nesse contexto de pandemia, nesse mundo, né, globalizado, de hiperprecarização, ele tem uma origem na classe trabalhadora mais precarizada, né? Eu acho que as torcidas organizadas e os entregadores antifascistas, e também o MTST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, né, que vivem na periferia, que tem conta para pagar, né, que paga o aluguel, que tem toda essa característica, né, de escolher entre eu pagar o aluguel, ou ter o que comer, ou ter o emprego precário e tal, são eles que estão protagonizando, né, de forma central essa luta antifascista aqui em São Paulo especificamente. Sagrada Família. Felipe, pensando um pouquinho, essa luta antifascista ela é global, né? A gente sabe disso, esses movimentos têm se manifestado no mundo inteiro praticamente, mas pensando um pouquinho na luta antirracista, né? E tentando contextualizar isso aqui no Brasil, como você vê, quais são as peculiaridades, as singularidades do movimento antirracista no Brasil, quais são os desafios desse movimento, e como também, emendando com essa pergunta, a periferia, que é onde a gente vê o maior peso, né, da violência estatal ou paraestatal em cima da juventude negra, né, especialmente, como a periferia tem reagido, tem conseguido resistir a essa violência, tudo que acontece? Isso é muito importante mesmo, né? Porque a gente, aqui no Brasil, tem uma característica que é histórica, que também dá uma outra tendência da própria movimentação, né, das comunidades negras, aqui o racismo se construiu com base em vários mitos, né? Foi a eugenia, foi a democracia racial, foi, né, a convivência pacífica, e que são todos mitos, né? Por serem mitos, eles não dão uma boa resposta para a história e tudo mais, e a gente sabe que é uma história de muito conflito, de humilhação e exploração, né, das pessoas negras na história que a gente vive. Eu estou comentando um pouco porque eu acho que os Estados Unidos eles ajudam a fazer um bom paralelo que é completamente diferente. Como eu disse, já respondendo a primeira pergunta, que é exclusão, é lei que proíbe, inclusive, os negros sentarem em alguns bancos do ônibus, de frequentar a escola, coisa que aqui no Brasil é muito recente, sim, o acesso à escola, o direito à educação, tudo isso é muito recente, mas aqui foi construído sobre uma outra base que é de suavização dessas relações super tensas entre colonizadores negros, né, e indígenas, todas as comunidades colonizadas aqui no país. E eu acho que isso também dá uma outra característica para o próprio movimento, que assim, é muito dividido, tá? Então, a luta antirracista, ela é global também contra o racismo, né, e tudo mais, mas a gente tem o movimento negro com muitas tendências e acho que é isso, faz parte. O Silvio Almeida, ele fez uma fala genial no Roda Viva, né? Ele falou assim, o pessoal quer colocar aqui sobre o movimento negro um problema, que o movimento negro tem uma crise, mas os brancos também têm crise. Ou vocês acham que são os negros que são responsáveis pela crise política do país? Né? Então, acho que eu estou trazendo isso primeiro para falar de dentro do movimento mesmo, né? É assim, não existe um movimento que todo mundo chega lá, olha, eu acho isso, todo mundo fala, concordo, vamos fazer isso. Não é, né? Então, tem uma diversidade, porque as pessoas pensam, porque as pessoas refletem sobre o mundo e o movimento negro, a luta antirracista, ela também tem essa característica. Mas, assim, não tem como não pensar que quem se organiza no movimento negro, se não for pensar como que a comunidade negra aqui no país, né, a população negra no país, ela tem uma forte marca da precarização do trabalho, né, sobretudo as mulheres negras, na escala assim, salarial,
são homens brancos, depois vem as mulheres brancas, depois os homens negros e depois as mulheres negras, né? Então, as mulheres negras são as que recebem os menores salários, que têm os empregos mais precários, e já tem uma violência estrutural contra as mulheres também, que a gente não tem nenhum dado que fale assim, favoreceu a vida das mulheres, né? Pelo contrário, aumenta, e assim como também aumenta, né, a politização das mulheres, aumenta o grau de denúncias e tudo mais. Eu acho que sobre os negros a gente vive um genocídio das nossas comunidades, né? Eu sou mestiço, né? Mas eu sou negro, e eu sei que eu não sou um negro retinto, porque também é parte da discussão do próprio movimento, que é quem é negro retinto ou quem é um negro mestiço e tudo mais, tem o que a gente chama de passabilidade, sente a opressão de outro jeito e tudo mais. Mas o que eu estou falando aqui, a nossa comunidade, ela vive... A morte está sempre presente, na verdade é isso, é o genocídio, uma violência estatal, a violência policial, ela nunca deu trégua. A gente vê o que está acontecendo nas periferias, a triste assim do João Pedro, lá no Rio de Janeiro, aquilo ali, o garoto estava dentro de casa e assim, morreu dentro de casa, né? O menino Miguel, lá em Recife, que morreu querendo ir atrás da sua mãe, e a patroa branca, né, rica, não estava nem aí para o garoto, né? Por quê? Porque isso reflete o quê? Que a gente tem ainda uma herança colonial que é de ódio aos negros, que é de assim, não importa a vida dos negros. Eu acho que é corretíssimo quando o movimento negro, todos os setores eles têm significado nessa bandeira assim, vidas negras importam, né? É exatamente isso. Quando fui para a primeira manifestação, que foi lá no Largo da Batata, eu não estou lembrando bem o dia agora, teve, dentro da manifestação, teve várias outras ações, e uma delas foi a do Movimento Negro, e falavam assim: enquanto as vidas negras não importarem, nenhuma outra vida negra importa. É tão forte essa frase, eu fiquei assim um tempo chocado, e depois eu pensei, tem totalmente razão, tem razão. Porque a gente está falando de setores que são excluídos, né, que são mortos pelo Estado, que são mortos pelos agentes do Estado, que são odiados por esses setores reacionários que vestiram verde e amarelo, né? Todos esses casos aqui que eu acabei de falar mostram que a luta antirracista ela tem que ser central, né? E a gente precisa cada vez mais educar de uma perspectiva antirracista todos e todas aqueles que vivem aqui né? Estou falando no Brasil, porque que a gente vive um país de dimensões continentais, né? E a gente tem uma diversidade imensa e, ao mesmo tempo, um tipo de unidade que é muito sui generis, é muito própria do nosso país, né? Que quando eu encontro alguns amigos que não são daqui do país, né, que são da Europa, eles falam assim: nossa, vocês aqui vivem no país imenso e vocês falam a mesma língua. Tem países lá na Europa que nós vivemos em países pequeniníssimos e muitos de nós fazem questão de não se entender, né? Isso é uma coisa assim, né? Eu não estou falando por eles, né? Eles disseram isso para mim, né? Quando eu encontrei com os amigos. Mas assim, a gente tem uma tendência assim que a gente precisa organizar mais o movimento, dar mais uma coesão, sim, isso é fato. Por quê? Porque é diferente da radicalidade que está ocorrendo nos Estados Unidos. Eu comecei falando disso, né? Então eu estou terminando falando disso porque aqui a gente tem alguns passos a dar para avançar a nossa organização, para ter uma disputa maior da consciência, né? A gente vê aí que tem setores empresariais que colocaram a questão das cotas nas empresas, que tem que ter mais vagas nas empresas, né? Que são também setores liberais e que acham que a nossa chave é só a empregabilidade, né? Então, assim, não é só isso. Quem dera se fosse só ter empregos. É que uma coisa é você ter um emprego. Quem está dirigindo Uber tem emprego, mas é um emprego sem o quê? Sem direito, sem regulamentação, sem proteção social. Então, eu tô aqui dizendo que a luta pelas vidas negras significa uma integralidade, né? Tem uma dimensão integral de considerar o negro como sujeito, e eu acho que, acima de tudo,
qualquer tipo de política pública que for feita no combate ao racismo e tudo mais, tem que ouvir o que a comunidade negra tem a dizer, por mais diversa que ela seja, né? É por essas comunidades que tem que garantir que suas vozes sejam ouvidas e dizer assim, né, temos ideias sim para poder mudar e acho que a luta antirracista no país não começou hoje, mas sem dúvida ela está dando novos passos, né? Sagrada Família, podcast. Emendando um pouquinho a pergunta aqui, a gente ainda não se conhece muito, né? E você mesmo falou que o movimento antirracista, o movimento negro, ele tem uma grande diversidade de tendências, concepções, leituras, há crises, né? Há momentos críticos. Mas você, qual que é a sua orientação? Quais são as suas referências? Onde você se enquadra nesse painel, Felipe? Mas você diz no espectro político geral, E participação no movimento. todos eles. Eu me considero um militante gay, negro, eu sou trotskista, eu sou paraense, né? Eu sou de Belém do Pará, a origem da minha família é metade indígena, metade quilombola. O meu pai é o único que, assim, né, que não é negro ou que não é indígena, assim, né? Então, por isso que eu sou essa mistura, né? Então, eu me considero, né, de fato, um brasileiro e eu sou um professor, né? Eu sou um estudante que vim de lá do norte para cá, num período de políticas inclusivas, né? No ensino superior e tudo mais, e batalhei bastante, assim como todos os filhos de trabalhadores que ousam, né? Ou que de algum modo conseguem ter esse acesso à universidade, que não é fácil de jeito nenhum, mesmo com políticas inclusivas é duríssimo, né? Então assim, eu estudei numa universidade federal, né, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Vivi um período de cortes brutais, né, que o governo federal fazia, e isso me aproximou dos setores que estavam ali na universidade. Então, setores autonomistas, anarquistas, libertários, trotskistas, e foi assim que eu me aproximei. Eu participei das manifestações em 2010, 2011, nessa virada do movimento Passe Livre contra o aumento das passagens. Nossa, gente, naquela época nós não queríamos que aumentasse para 2,80, 3,80, 3,20, nossa. Assim, eram manifestações desse tamaninho, né? A gente, muito pequenas, andando ali pelo centro de São Paulo, e lá eu conheci grupos trotskistas, eu participei do DCE da universidade, próximo de grupos do Partido Comunista, PCB, e depois eu fui me distanciando por não me sentir contemplado na diversidade que eu sou, né, da minha própria origem, em grupos que eu sei que não estou falando que é todo o PCB ou todos os partidos comunistas sejam assim, mas eu percebia que nos grupos trotskistas havia uma maior abertura para discussão racial, para discussão da diversidade sexual, para discussão da diversidade de gênero, e foi com esses grupos que eu me aproximei, e eu permaneço até hoje. Eu sou filiado ao PSOL desde 2012, fiz parte de grupos trotskistas internacionais e hoje eu falei que eu sou repórter, né, do Esquerda Online, eu sou de um grupo chamado Resistência, que é um grupo do PSOL, que é um grupo que se formou pela fusão de dois outros grupos socialistas, trotskistas, que são oriundos de uma ruptura do PSTU. Antes de eu entrar no grupo que eu estou hoje, a Resistência, eu era de um grupo chamado LSR, Liberdade, Socialismo, Revolução, que é uma seção brasileira de um grupo internacional trotskista. E hoje eu prossigo assim, acreditando que não tem outra coisa que não seja a gente se organizar. Eu sou daqueles que defende que é importante a classe trabalhadora ter um partido, porque a burguesia tem seus partidos
e tem muitos aparelhos para disputar a consciência e para se manter no poder, para se manter na hegemonia. E eu acho que é importante a gente ter partido de esquerda, né? E sou daqueles que defende que uma das estratégias para a esquerda hoje é construir uma frente única da classe trabalhadora, porque a gente, de fato, tá vivendo aqui no país, eu acho que no mundo, uma situação reacionária neofascista. E acho que esse neofascismo ele começa perseguindo a esquerda, mas é perseguindo qualquer ideia diferente, e a gente não pode deixar que eles vão além, né? Eu estou falando especificamente do Bolsonaro, que é um fascista, mas que ainda não conseguiu colocar o seu projeto fascista para valer, o seu projeto hiperautoritário, e é por isso que eu acho que a esquerda, a classe trabalhadora precisa se unir com suas próprias ferramentas. E eu tô assim, a minha trajetória assim, resumidamente é essa, e eu trabalho na rede pública, né, e acredito que todos os professores e professoras são intelectuais, e eu acho que a gente tem, eu sou um professor um pouco assustado com meus colegas, porque eu tenho colegas que têm um trabalho incrível, mas que as suas ideias são muito desconectadas de uma prática que é transformadora, que é que eles têm, mas que acabam defendendo Bolsonaro, acabam defendendo autoritarismo, e por fim, né, talvez sem saber, sem ter consciência, estão apoiando esse movimento fascista no mundo, e eu fico preocupado, porque a gente está, como professor, assim, eu encontro colegas muito obedientes, principalmente agora na pandemia, as pessoas estão se virando para trabalhar em casa, sabe? Amigos que montaram verdadeiros cenários dentro das suas casas, compraram lousas, eles estão usando o seu salário para trabalhar, né? E não para nutrir sua vida, sei lá, para, enfim, vai, compra um livro à distância, ou, sei lá, faz uma aula de yoga, qualquer coisa assim, sabe? Uma aula de dança à distância, ou não sei. São pessoas que estão comprando luzes, pintando paredes de casa, montando um mega cenário, enfim, fazendo de tudo, fazendo o seu melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, isso mostra uma obediência, assim, muito enraizada com os mandos e desmandos de quem não está ouvindo as opiniões deles e delas, né? Porque, assim, a gente tem sido ignorado no ponto de vista de todos os governos, né? E onde eu trabalho, né? Lá na Prefeitura de São Bernardo é PSDB, numa linha de PSDB próxima daqui de São Paulo, que é onde eu moro, que é um PSDB social-democracia raiz, digamos, né? Porque o Dória ele é um PSDB fascista. O Dória ele é um fascista autoritário, né? E o PSDB do Covas, né? Ele reivindica um PSDB mais raiz, mais social-democrata mesmo e tal, mas que é neoliberal, assim como é a Prefeitura de São Bernardo. Só que a marca de todos eles é não ouvir as comunidades, né? Ignorar, excluir, não importa nossas opiniões, né? E ainda assim as pessoas obedecem, né? Então eu tenho uma dificuldade, assim, quem não quer me ouvir não vou obedecer, eu tenho dificuldade mesmo, acho que talvez eu seja... talvez seja um pouco essa história aí da herança quilombola e indígena, né? De rebeldia, que eu não tenho saco para engolir, não, os neoliberais. Sagrada Família. Ô Felipe, para a gente encaminhar aqui para um fechamento, queria te fazer mais uma pergunta, apesar que você já tocou em alguns aspectos do que eu vou te perguntar, mas para fazer uma síntese, né? Pensando numa luta anticapitalista mais geral, um enfrentamento mais geral contra o capital, você acredita que essas frentes, esses grupos que estão surgindo, daria para encontrar uma unidade, formar uma unidade em torno de uma visão classista e revolucionária? Ou isso tende a ficar pulverizado, né, nas inúmeras tendências, grupos, facções, né, entre aspas? Como você vê isso? Ah, Daniel, eu fico também muito preocupado com toda a fragmentação que a gente tem na esquerda, né? Eu sei que
A gente tem muitos conflitos, né, de relações mesmo, porque a gente pensa, né, tem uma diversidade nas ideias, no pensamento e tudo mais, mas de fato tem momentos que essas divergências elas têm que ser secundarizadas, né? A hierarquia se volta para outra. Eu acho que a gente vive esse momento de urgência que tem uma hierarquia que é o que o movimento negro está dizendo. Vidas negras importam. A gente tem é morte, né? Então a gente está vivendo hoje uma hiperconcentração maior da renda, né? Todos os anos a gente vê aí, né? A própria revista Forbes mostra, né? Os 1%, né? Então não dá nem 200 famílias que detêm metade da riqueza do mundo inteiro, né? E ao mesmo tempo, né? É, a gente vê aí os surtos, né? A gente tem dengue aí, aqui no país. As pessoas morrem de dengue, né? Mosquito, falta de saneamento básico. A gente tem pessoas que moram na rua que não têm o que comer. As pessoas morrem de frio, né? E a gente tem a Greta Thunberg, essa jovem ativista, né, da causa ambiental, ela foi lá na Assembleia da ONU ano passado e falou: como é que vocês se atrevem a continuar governando? Eu acho que, por mais que tenha todas as questões, né, é uma fala assim: como é que eles ainda se atrevem a se manter no poder? E como é que eles conseguem também se manter no poder, promovendo tanta precariedade na vida, né, promovendo uma política viciada, né, de distanciamento entre ricos e pobres, e ao mesmo tempo a gente não tem um levante revolucionário amplo, né? Por que isso? A gente talvez de algum modo a gente tenha mesmo uma necessidade de unificar a esquerda. Eu acho que você disse sobre pôr o pé no barro. É um pouco isso, né? Não tem mais disputa de governo nunca teve, mas acho que a experiência que nós já vivemos com o PT aqui no país tem que fazer, talvez, acho que o próprio PT também abriu os olhos, e daqueles que acreditam que dentro do PT está em disputa, que tem alguma coisa, de que não tem disputa de governo no capitalismo, né? Então, eu falo isso porque o PT ele tem uma boa responsabilidade sobre a classe trabalhadora aqui no país, é uma referência de algum modo, o movimento sindical, o movimento popular, né, tem uma responsabilidade, né, sobre o PT, mas também não estou dizendo que o PT é culpado por tudo isso que está acontecendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ter a gente tem que tirar conclusões sobre sobre o que foi essa experiência da conciliação de classes, sobre ter feito reformas populares focadas no consumo da classe trabalhadora e não promover um avanço na consciência de classe, mas enganar a classe trabalhadora na consigna um governo para todos, daqueles de que, assim, no Brasil todos somos classe média. Isso daí promove um retrocesso na consciência que a gente vive. Hoje a gente vê a direita falando a mesma coisa: você é um empreendedor, é o que os meninos, o Paulo Galo, que é dos entregadores antifascistas, que é um cara genial, um cara incrível, que tem toda a espontaneidade que a gente precisa ter na esquerda. Ele fala o quê? Não, eles ficam dizendo para a gente lá na Uber, nos aplicativos, que nós somos empreendedores, mas eles não dão nenhum direito para a gente. Então, assim, que empreendedor é esse? Empreendedor ferrado. Então, eu acho que assim a gente tem uma classe trabalhadora muito diversa, muito precária, que a esquerda precisa pensar do ponto de vista político mais geral e não mais só no que é a disputa do sindicato ou a disputa do governo nas regras normais do capitalismo, porque não tem mais normalidade alguma, né? E o Chile, né? Os países latino-americanos que no ano passado, né, fizeram rebeliões imensas, tem que ser inspiração para a gente derrotar o fascismo aqui no mundo, e a gente tentar entender, colocar que a hierarquia da esquerda sempre tem que ser unificar toda a classe trabalhadora sob princípios de classe, né? Eu acho que tem várias coisas que a própria esquerda esquece, né, que tem
que tem debates tão polêmicos que a gente coloca vários termos na frente e esquece de pensar o mundo numa perspectiva de classe, né? Eu sei lá, tem várias polêmicas aqui, eu não quero entrar nelas, mas só falo, pô, Israel é um tema polêmico. Como assim? Tem debates quentíssimos sobre Israel que parece que é uma viagem, esquecem da questão da classe social. E o que eu estou dizendo aqui, o quê? A esquerda ela tem uma tarefa que é de fazer as pessoas se apaixonarem pelo socialismo, pela transformação radical das vidas, né, em que a gente tenha direitos plenos, em que a gente seja considerado como gente, em que a gente possa ser ouvido, né? Eu acho que e aí todas as estratégias e as histórias e tudo mais tem que continuar existindo. Não estou dizendo que vamos abafar todas, mas acho que hoje a hierarquia é a esquerda se unificar e quem sabe aí logo logo a gente ter também um levante revolucionário que a gente, né, precisa construir condições, né, todos os dias, né, porque é uma batalha permanente pela elevação da consciência de classe, né, e para fazer o trabalhador reconhecer, ter a sua própria personalidade para si, se reconhecer como gente para si mesmo, para fazer uma revolução, para fazer uma ruptura. Então, eu acho que são um pouco essas tarefas assim que eu quero que eu tô todos os dias assim batalhando. Eu confesso para você que não é um negócio fácil, mas dentro ali dos meus limites. E acho que hoje assim nessa nossa conjuntura tem uma questão que está nesse eixo assim da consciência de classe que está em disputa são as campanhas de solidariedade, né? A gente vê aí um completo abandono do governo, uma exclusão, né, completa, as pessoas morrendo de fome, as pessoas preocupadíssimas de morrer de coronavírus ou de morrer de fome. Eu tenho ido para várias periferias aqui de São Paulo, para vários bairros periféricos, e são pessoas assim que estão que foram expropriadas dos seus direitos, né, e de qualquer tipo de assistência, e que acaba a filantropia, o assistencialismo, né, acaba transformando tudo isso que são pessoas carentes. Não, elas não são carentes. Elas foram excluídas e expropriadas dos seus direitos e a gente precisa fazer uma disputa por aquilo que é o mais socialista de tudo, que é a solidariedade, né? É uma luta pela solidariedade e isso tem que estar no centro de tudo, né? Então é uma solidariedade de classe. Quando a gente vai lá, a gente fala assim, isso aqui não é assistência. Assistência é um dever do Estado e o que a gente está vindo aqui fazer é uma ação de solidariedade porque nós somos trabalhadores como vocês, e a gente quer que todos tenhamos direito à moradia, à saúde, à educação. Então a gente tem eu acho que isso é uma disputa muito importante que está hoje em dia e tem exemplos assim incríveis, né? Você falou, teve uma pergunta, Daniel, que você falou sobre como é que está isso na periferia, né? O que está acontecendo em Paraisópolis. A Associação de Moradores de Paraisópolis está dando um show. Que eles estão fazendo? A Associação de Moradores fez uma coleta para ter as ambulâncias lá. Eles fizeram eu não lembro muito bem o termo, mas é aquela vigilância solidária para você mapear pessoas que estiveram doentes. A Associação de Moradores organizou as escolas para ter dentro das escolas o isolamento social das pessoas que estão doentes, para elas não ficarem, porque as casas são muito pequenas, muito apertadas, com muitas pessoas, né? E, sei lá, acho que isso daí é um exemplo de organização popular pela base, né? Que pode ter todas as questões lá internas de quem vive lá no bairro, conflitos e tudo mais, mas é isso, eles chamam de presidentes da rua, né? Que é a forma como lá em Paraisópolis eles se organizam. Isso é incrível. A gente vê também lá, foi Seattle, né? Que eles organizaram os bairros com a própria polícia popular, onde não tem onde a segurança é feita pela comunidade, mas sem armamento e sem a polícia do Estado, né? Então, assim, a gente tem aí alternativas, sim, que são o quê? São forjadas pela classe trabalhadora, são forjadas pelos de baixo, né? Então,
nessas que a gente tem que se inspirar para colocar na hierarquia aí que a gente tem que unificar. Sagrada Família. Felipe, para a gente encerrar, eu queria te fazer mais uma pergunta, aproveitando que você é um militante aí que tem uma experiência também diversificada em vários grupos e movimentos. Semana passada a gente teve um outro entrevistado, um amigo nosso, que falou muito da questão da religião, né? E como que você vê essa aliança do Bolsonaro com os evangélicos, lembrando que não são todos os evangélicos, lógico, mas uma boa parte é homofóbica, com certeza, e uma outra parte persegue as religiões, por exemplo, de origem africana, né? O candomblé, por exemplo, né? Como você vê um pouco essa questão? Olha, eu sou macumbeiro, então eu fico muito preocupado. Eu sou macumbeiro no sentido que eu sou percussionista, né? Eu não tenho religião e não acredito em Deus, mas eu sou macumbeiro porque eu toco macumba, né? E eu fico muito preocupado porque a gente não superou o preconceito, que é o preconceito racial, que se soma ao preconceito, né, contra as religiões de matrizes, né, africanas, afro-brasileiras e tudo mais. E a gente tá vivendo hoje aí no país, não é só, né, não são os evangélicos como um todo, né, porque o problema não são os evangélicos, o problema é o Estado não ser laico, o problema é o Estado, né? O Estado não ter nenhum tipo de decoro, o governante não ter nenhum tipo de comportamento adequado, não tem nenhum tipo de... Ou seja, aquilo que, de fato, é o Estado burguês, não tem neutralidade, né? E aqui eles se aproveitaram da situação de vulnerabilidade, da situação de exclusão e de desigualdade, e como que as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm uma capilaridade, um enraizamento em comunidades muito pobres e vulneráveis, né? Por quê? Porque elas conseguem promover solidariedade, elas fazem um trabalho de base, né? É um trabalho de base com a ideia e com a política deles, que é o quê? A solidariedade. Eles têm campanhas permanentes, eles conseguem fazer as pessoas ficarem o tempo inteiro na igreja, tocando música, eles aprendem a ler, lendo a Bíblia, eles aprendem a tocar, eles aprendem a cantar, né? Tem vários vídeos e memes aí no Instagram, chega a ser até engraçado, quando eles estão nas lições deles, né? Que é aquela coisa meio desafinada, né? Não estou falando todos, mas tem umas brincadeiras assim no Instagram, né, que você fala, putz, mas é verdade. Né? E, claro, a religião, ela é um tipo de conforto espiritual, né? Você querendo ou não, todo mundo tem problemas, né? Talvez algum conflito pessoal de querer se encontrar, de se autoconhecer, e a religião dá respostas para isso. O problema é que o quê? Elas distanciam o trabalhador de si mesmo e aproximam muito mais de uma coisa que talvez nem exista, que é Deus. E aí fica um negócio longe, eu vou conseguir se Deus quiser. Né? Então é sempre se Deus quiser, não é se você quer, não é se a sociedade é formada desse jeito para você não conseguir, nem e aí isso é um espaço perfeito para alienação e para governos que estão dispostos, né, a manter a pobreza, a manter a desigualdade com base na alienação. E eu acho que a gente tem que enfrentar isso. Eu acho que não é enfrentar essa religião, não é? Quem quer ter religião, isso é problema seu. E religião é uma questão privada. Religião não é uma questão pública, não pode, não deve ser questão de Estado, não deve ser questão de receber financiamento de nada. Quem quer ter religião, que faça, entendeu? Quem quer ter religião, quem quer ter templo, que faça sua coleta lá com os fiéis, mas não pode ter esse negócio de representação dentro do Estado, nem por quê? Porque isso daí também vira o que a gente vê aí, BBB, né? A bala, a Bíblia e o boi, né? Então, isso mostra como o nosso país é oligárquico, como o nosso país é conservador, como a gente aqui teve uma burguesia que não fez revolução, né? Uma burguesia conservadora, uma burguesia que reacionária mesmo, racista, que é escravista. Eu falei do menino Miguel. É o que é, sabe? É a madame lá,
primeira-dama lá da cidade, né? Esposa do prefeito, né? Como é o nome dela? Sara? Não, Sara Winter, não. Sara Winter é a fascista lá. Mas olha, é um negócio assim de tá próximo, né? Porque é um negócio, eu confundi, mas é um ato falho que faz sentido até, vai. Mas é uma coisa assim, porque assim, é essa a questão, né? A gente tem um Estado que está fortemente apoiado num fundamentalismo, né? Que, que é um fundamentalismo é, que tem quadros políticos, por exemplo, a Damares. A Damares, aquela fala dela na reunião dos ministérios, é uma fala anti-quilombola, é uma fala anti-indígena, é uma fala anti-aborto, né? Porque ela estava ali, eles estão numa cruzada contra a diversidade. É aí que reina o fascismo deles, é aí que reina o fascismo. Eles se apoiam nos evangélicos fundamentalistas e neopentecostais, nesses que votaram neles, né? E nos que ainda estão apoiando e que estão acríticos a eles, porque tem muitos que também se descolaram, né? Que não estão mais apoiando o governo. Mas aqueles que apoiam, eles estão apoiando, no fim das contas, um projeto fascista de eliminação do próprio povo brasileiro. E que, vamos lá, né? Vai chegar neles depois, porque também não dá para dizer que são todos brancos, loiros e olhos azuis, né? Então, vai chegar também, sim, nas comunidades periféricas, onde tem essas igrejas de porta e de esquina, né, que você vê que brotou um negócio lá. Tem uma porta e tem gente cantando e gritando lá dentro e baixando tudo. Então, assim, vai chegar neles também nisso. Por enquanto, eles estão surfando na onda. A Damares, ela é um quadro deles. Ela é perigosíssima. Ela foi, ano passado, para aquele evento conservador, e ela foi dando qual é a estratégia política deles de conquistar as 7 montanhas. É a mídia, a educação, né? As 7 montanhas deles, é tudo aquilo que tem a ver com uma disputa ideológica, né? Então, aí a gente voltou a ter uma Secretaria das Telecomunicações controlada pelo genro do Silvio Santos, né? Lá do SBT. E você vê o que está acontecendo, né? Bico fechado, não tem nada acontecendo. Então, para promover a alienação, algum tipo de censura, né? Para falar uma última coisa que você falou de religião, mas também, para mim, eu fiz toda essa volta, eu falei que a religião ela tem esse negócio de ligação espiritual, mas também tem esse viés da alienação, né? Que aliena o sujeito da sua própria trajetória, da sua própria força de mudança da realidade, da sociedade. E eu acho que E estando junto na política, me parece muito aquilo que o Itamar Assunção disse naquela música Cultura Lira Paulistana, que a ditadura pulou fora da política. E como a ditacuja é craca é crica, foi grudar bem na cultura, nova forma de censura. Então, todos esses espaços, aí eu falei das igrejas, mais a mídia e de algum modo também a educação, são novas formas de censura, né? Acho que o Itamar Assunção acertou, né? Foi genial em falar isso, porque não tem mais censura. Você coloca outras ideias, finge que não tem conflito, finge que não tem essas coisas, liberta o espírito conectando com não sei onde, lá nas estrelas. Então, eu acho que é um pouco esse papel que as religiões têm que ter, né? E eu falo isso até mesmo como macumbeiro, assim, não tô... Eu levo para as crianças, eu sou professor, mas eu acho que assim, que eu levo instrumentos de percussão, essas coisas, porque é parte da cultura. Agora eu vou lá ficar falando que todos eles têm que acreditar em Deus, e que tem que acreditar em Oxalá, o que tem que acreditar em Oxum, o que tem que, dia 2 de fevereiro, todo mundo tem que colocar velas para Iemanjá. Não, se eu quiser, eu vou colocar porque eu sou macumbeiro. Né? Agora não tem nada a ver aí dia da Páscoa, vamos todo mundo fazer caça aos ovos. Gente, tá aí até hoje. Então a gente tem uma sociedade, né, uma política muito reacionária, né, uma burguesia muito conservadora, né? Eu sou daqueles que diz que, como o Gramsci, que a gente viveu uma revolução passiva, né, que modernizou de cima, mas embaixo a gente ainda está vivendo, né, uma escravidão assalariada. Sagrada Família, podcast. Felipe, muito obrigado, meu amigo, pela participação, pelo bate-papo, pela disposição em vir conversar aqui com a gente.
E eu queria então agradecer também o pessoal aí que está escutando o nosso podcast. Dar um abraço. Esse foi mais um podcast da Sagrada Família. E vamos continuar aí na luta, nas discussões, unindo teoria e também prática, né? Não é só falar bonito. Valeu. Obrigado, Daniel. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.